Vamos ver aqui outro exemplo. 1,25. Isso é outro número racional, né, que não é inteiro. Está aqui, 1,25, utilizando a mesma ideia, teremos o seguinte. Escrevo a fração, vou esconder a vírgula. Ao esconder a vírgula, o número que eu tenho é 125. Então, o numerador é formado por 125. Aqui embaixo, eu começo escrevendo 1 e completo com zeros. A quantidade de zeros é a quantidade de algarismos do lado direito da vírgula. Eu tenho 2 dígitos do lado direito da vírgula, então eu colocarei aqui 2 zeros. 125 centésimos, que eu posso simplificar por 25. 125 dividido por 25 é 5. 100 dividido por 25 é 4. Então, 1,25 é a fração 5 quartos. Bem, aqui segue outro exemplo de um número que foi obtido por meio da divisão entre dois inteiros. Esse número, ele é chamado, os números nesse formato, né, são chamados de dízimas periódicas. Por quê? Porque ao se fazer a divisão, o resto da divisão nunca é zero, né? Esse número aqui, por exemplo, ele veio da divisão de 1 por 3. Ao dividir 1 por 3, você tem isso aqui, né? O resto sempre vai ser 1. Ó. O resto sempre 1. Como o resto começa a se repetir, né, infinitamente, o quociente vai começar a se repetir também infinitamente. E esse número, ele é chamado de dízima periódica, porque os números que aparecem no quociente, eles se repetem com uma certa periodicidade. Bom, como que eu sei que esse número veio da fração 1/3? Bom, eu sei porque eu tenho um pouco de experiência no assunto, mas e você? Como fará para descobrir qual é a fração que gerou este número? Tem uma forma muito legal que eu vou ensinar para vocês, e depois eu vou ensinar uma regrinha. Eu vou ensinar as duas coisas porque aquelas pessoas que são mais investigadoras, elas ficam querendo saber o porquê de certas aplicações de fórmulas ou regras da matemática, né? Então vamos fazer aqui. O número 0,3333, ele veio de uma fração, que eu não sei que fração é essa. Então, para variar um pouquinho, eu vou usar aqui uma letra para representar essa fração. Vou usar o x, né? Quase ninguém usa o x, eu vou usar o x. Reparem, se eu tivesse um outro número aqui, que também tivesse parte não inteira, 33333, eu poderia fazer uma subtração com esses dois números e acabar com essa parte não inteira. Isso pode ser feito se eu multiplicar os dois lados da equação por 10. Né? Por que por 10? Porque o período aqui, que é a parte que se repete da dízima periódica, ele só tem um algarismo, que é o 3. Né? Então, se eu multiplicar por 10, a vírgula será deslocada uma casa para a direita. Né? Então, eu vou multiplicar esse número por 10. Vai ficar assim, 3,333. Porém, em uma equação, se eu multiplico o lado esquerdo da equação por um valor, eu sou obrigado a multiplicar o lado direito também por esse mesmo valor, para não alterar a igualdade. Então, eu multipliquei aqui por 10, multiplicando x por 10, eu terei 10x. Vou chamar essa equação aqui de baixo de equação 2, vou chamar essa equação aqui de cima de equação 1, e vou fazer equação 2 menos equação 1. Ao fazer equação 2 menos equação 1, eu terei 3,3333 menos 0,3333. Isso me dá 3, porque a parte não inteira das duas dízimos é a mesma. Isso me dá 3. Ao fazer 10x menos x, isso me dá 9x. Ó, o 9 está multiplicando x, então ele vai dividindo o 3. Logo, 3 nonos é a fração que eu estou procurando. Porém, 3 nonos é uma fração que eu posso simplificar. Dá para dividir por 3.
Então, 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Está aí, a fração geratriz da dízima periódica 0,333 é a fração 1/3. Vou fazer agora a mesma coisa que eu acabei de fazer, né, que é achar a fração geratriz para a dízima periódica 0,333, porém com uma regrinha que muitas pessoas gostam de utilizar. A regrinha diz o seguinte: esse número veio de uma fração, e para escrever essa fração, você faz o seguinte procedimento. O numerador da fração, ele é formado pelo número que se repete naquela dízima. O número que se repete naquela dízima ali é apenas o 3. Então, o numerador, 3. No denominador, você vai colocar somente 9. E a quantidade de 9 que você vai escrever no denominador corresponde à quantidade de algarismos do período. Como eu já disse, o período tem apenas um algarismo, que é o 3. Então aqui eu vou ter apenas um 9. Então a fração é 3 nonos. Eu posso dividir por 3, e eu terei a fração 1/3, que é equivalente à fração 3 nonos. Né? Frações equivalentes são frações que, quando você efetua a divisão, você obtém o mesmo resultado. Abrir um parênteses aqui. Esta regra ela pode ser aplicada nessa dízima periódica, porque essa dízima periódica é chamada de dízima periódica simples. O que significa isso? Após a vírgula, eu tenho apenas algarismos que se repetem. Não aparece nenhum outro algarismo aqui que não se repete. Eu vou daqui a pouco explicar como que eu faria para obter uma fração geratriz de uma dízima periódica que não fosse simples. Outro exemplo aqui, para quem não compreendeu bem ainda, 0,555. Simples demais. Eu venho aqui e escrevo no numerador a parte que se repete, 5. No denominador, eu escrevo noves, e a quantidade de noves equivale à quantidade de algarismos que se repetem. É só o 5 que se repete, só um algarismo, então 1/9. 5 nonos é uma fração irredutível, então esta é a fração geratriz daquela dízima periódica. Ok? Outro exemplo aqui, 0,121212. Você depois pode verificar isso em casa, fazendo a divisão, né, com a calculadora. Você pode fazer a continha aí e você vai conferir esses resultados. 0,121212. Seguindo a mesma regra, eu tenho o seguinte: numerador, parte que se repete, 12. Né? São 2 algarismos. Sendo 2 algarismos, eu preciso de 2 noves aqui. 12 sobre 99, então eu posso dividir aqui por 3. E eu obtenho 4 dividido por 33. Esta é a fração que gerou a dízima 0,121212.